E aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Fronteira do Agro. Eu sou o Diógenes e estou aqui com meu grande amigo e parceiro Acácio. Bem-vindo, Acácio. Obrigado, Diógenes. Fronteira do Agro fazendo história mais uma vez, hein? É isso aí. Dessa vez, um episódio extremamente inédito. Vamos ultrapassar nossas barreiras, né, Acácio? E ninguém melhor para iniciar esses trabalhos também. Novamente, nosso amigo Anderson Rossato. Bem-vindo, Anderson. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E hoje esse podcast, caramba, hein? Que prazer poder estar mais uma vez aqui com vocês e participar desse, que esse realmente é especial. Para começar, vou pedir para o nosso convidado se apresentar. E aí a gente vai mudar aqui para o idioma inglês agora, viu? Bora lá, Diógenes, pode pedir para ele se apresentar. So, now, introduce yourself, Então Mr. agora Brian. apresente-se, Sr. Brian. É um prazer tê-lo aqui em nosso podcast. É um grande prazer tê-lo aqui. Então, apresente-se sobre o que você fez, o que você faz e sua profissão lá. Antes de eu fazer isso, obrigado por me ter aqui. Também é um prazer meu estar aqui. Eu amo a Boa Vista. Nós também. Nós também. Sim, eu sou Brian Edwards. Eu, na verdade, possuo uma empresa chamada Green Agro Services and Supplies na Guiana. Nós fornecemos principalmente biológicos, orgânicos e micronutrientes e alguns fertilizantes para os produtores de arroz, produtores de soja e produtores de vegetais e frutas na Guiana. Nós começamos a nos afastar de produtos sintéticos. Se alguém nos pede para fornecer, nós forneceremos, mas não estocamos. Nós achamos que esse é o caminho a seguir, para fornecer um bom produto de qualidade que seja seguro para a mesa. Nós fazemos um pouco de trabalho de extensão e trabalhamos muito de perto com o Ministério da Agricultura na Guiana e suas agências. Eles são muito solidários com o trabalho que fazemos e temos alguns programas que executamos com eles, que são focados em mulheres e jovens e no desenvolvimento de mulheres e jovens na agricultura. Muito bom, muito bom. Ouvimos muito sobre a Guiana, sobre a segurança alimentar lá. Eles estão procurando por isso. E você aí é um cara que está lidando com muitas coisas sobre isso. E gostaríamos de saber no início, quão rápido está crescendo aí na Guiana? Todas as pessoas aqui no Brasil estão muito curiosas sobre isso. Todas as pessoas aqui estão falando sobre isso o tempo todo. E, sim, o primeiro episódio que vim aqui, estávamos falando sobre a Venezuela, porque é nossa fronteira, somos vizinhos, e é especial para nós tê-lo aqui e ouvir de você como é a Guiana real, como são as oportunidades reais lá, porque só sabemos um pouco, certo? Como estamos fora da Guiana. Então você está dentro e você nasceu lá. Então você deve falar conosco sobre tudo o que você puder dizer sobre seu país, você sabe? Sim, a economia está crescendo a uma taxa muito rápida, e isso é por causa do petróleo. Vamos ser honestos. 5 a 6 anos, 10 anos atrás, éramos considerados um país pobre. Eu não acredito que éramos realmente um país pobre porque tínhamos muito, temos muitos recursos. Mas é assim que o mundo ocidental olhava para nós. Mas descobrimos petróleo e somos uma das economias que mais cresce no mundo por causa do petróleo. Você sabe, um dos maiores PIBs que existem. Então há muitas oportunidades. Você encontrou petróleo no seu quintal? Eu gostaria. Eu não estaria sentado aqui se tivesse encontrado petróleo no meu quintal. Nós não pudemos encontrar. Mas a coisa boa que o governo fez é que, mesmo tendo encontrado petróleo, nós ainda focamos em outras indústrias sustentáveis, como agricultura, mineração, etc. Porque petróleo é petróleo. Pode estar aqui amanhã, pode ter ido embora, mas você ainda tem que alimentar seu povo, você ainda tem que fornecer outros recursos. Então, há muita ênfase em outros negócios fora do petróleo, indústria fora do petróleo. Sim, estamos muito curiosos para saber como era crescer em Georgetown antes e agora. Nós sabemos, todos nós sabemos Georgetown. Vimos o lugar, vimos quão rápido está crescendo e vimos Dubai lá um pouco. Mas como era antes? Vou te dizer. Bem, eu poderia ser um pouco tendencioso na Guiana. A Guiana sempre foi, para mim, um lugar lindo para crescer. As experiências que tivemos quando crianças, muito dinâmicas, muitas culturas. Somos uma nação de 6 raças diferentes, então muito integrada. Então, crescendo, tínhamos amigos de todos os tipos.
Era, sabe, sem petróleo e sem tudo mais, ainda tínhamos uma comunidade agrícola vibrante, porque a agricultura ainda era a base do nosso país. Todos os países. Sim, como meus avós eram produtores de cítricos, ele cultivava cerca de 7 acres em cítricos. Então eu cresci na agricultura. Meu pai trabalhou para o Ministério da Agricultura como oficial de gado e depois em várias agências no Ministério. Então tivemos a oportunidade de crescer em fazendas de gado. Bom, agora está comigo. Então eu costumava viajar pelo país no verão em fazendas de gado e aprendi a montar a cavalo aos 7 anos. Quando íamos a alguns dos lugares que tinham laticínios, eu tinha que levantar às 4 ou 5 da manhã, quando eram umas 6, 7, 8, 9, e ia ajudar a ordenhar as vacas. Não manualmente, mas eles tinham uma pequena máquina de ordenha. Então sempre foi uma indústria agrícola vibrante. Sempre fornecemos muito do nosso próprio produto da Guiana. Nunca importamos muitos vegetais e frutas no passado. Sim, e vocês estavam produzindo aí apenas para alimentar a população. Sim, sim. Não havia muitas exportações naquele momento, mas sempre falamos sobre sermos a cesta de alimentos da região, que é a região do Caribe no norte. Sim, sim, sim. Sempre tivemos essa discussão. Discutiremos sobre isso. Sim, sim. Tornou-se mais uma missão agora porque... Mas com tudo mais, e estamos crescendo, e a Covid nos ensinou que precisamos começar a ser muito mais autossuficientes e parar de depender do mundo ocidental e assim por diante. E temos os recursos para ajudar nossa região, nossos vizinhos dentro da região do Caribe e ajudá-los a crescer também e fornecer apoio suficiente a eles. Sim, muito bom. Sobre fornecimento de tecnologia, quero dizer, o Anderson me disse que você vende alguns produtos por aí para o campo, certo? Como está indo? Quero dizer, antes do petróleo e agora, há alguma diferença, tipo uma grande diferença? Então a agricultura faz o seu caminho. Não muito rápido, não muito devagar. Como está indo agora? A agricultura para nós, temos muita terra, temos muito espaço para desenvolver a agricultura. Mas muitos dos nossos desafios são recursos como mão de obra. Somos um país de cerca de 800 mil pessoas. Então, com a indústria do petróleo entrando em cena, igual, sim, um pouco mais que Roraima. Mas você lembra que o petróleo entrou em cena? Então essa indústria meio que pegou, por causa do desenvolvimento em expansão, construção, etc. Tirou trabalhadores da indústria agrícola e assim por diante. Então essa é a nossa pequena luta agora, é encontrar mão de obra, aprender a cultivar. E então temos que tentar fazer nossos jovens se interessarem pela agricultura, porque... Com tudo o que está acontecendo, muitos jovens estão mais inclinados a ir e se tornar médico, advogado. Quero dizer, tenho amigos que são agricultores ou clientes que são agricultores que estão lutando para fazer seus filhos se interessarem pela agricultura. As crianças estão interessadas em se tornar advogado, médico e engenheiro. Então temos que encontrar uma maneira sexy de atrair os jovens para a agricultura. Mas vai crescer. Precisamos também atrair investidores estrangeiros, indivíduos com alguma experiência em tecnologia, mais experiência do que nós, que podem vir e até seus recursos, recursos de capital para vir e investir. E nós podemos aprender com vocês também enquanto crescemos. Vocês trazem sua tecnologia, suas habilidades técnicas. Embora tenhamos alguns indivíduos bem educados na indústria, ainda precisamos aprender com nossos vizinhos como o Brasil. Sim, e aprender com as pessoas que deram muitos passos errados e coisas assim. Aprender com os erros. Não acredito em reinventar a roda. Sim, claro, eu sempre penso que você tem que procurar as melhores práticas. Tudo nunca será adaptável, mas podemos olhar para as áreas, os produtos que podem ser adaptáveis, o equipamento que podemos usar para adaptar a tecnologia, etc. Sim, e um problema que você disse antes é como manter as crianças na fazenda. É o mesmo problema do Brasil. Brasil. Aqui chamamos de êxodo rural. São as pessoas da fazenda indo para as cidades. Sim, eles não querem manter fazendas. Brian, tenho uma pergunta. Nos últimos 2 meses, eu acho, tivemos algumas notícias no Brasil se espalhando por todo o Brasil nas redes sociais, falando sobre a Guiana, tipo terras por 100 anos de graça, sem impostos. É o melhor. Vá para lá e mude sua vida para sempre. E gostaríamos de ouvir de você a agricultura real de lá. Se é possível conseguir terras lá, como é a burocracia sobre isso?
Olha, sempre temos que ter cuidado nas redes sociais. Tudo que você lê nas redes sociais agora, você tem que ter muito cuidado. E pesquisar, sim. Sim, nós convidamos investidores a virem para a Guiana. Sim, haverá alguns incentivos, mas não é como se estivéssemos dando tudo de graça. Claro, claro. Eu também, e vou te dizer isso, também faço parte da Câmara de Comércio de Georgetown. É a maior Câmara de Comércio da Guiana. Temos cerca de 168 anos. Faço parte do Comitê Executivo e sou o secretário. E também sou o presidente do Comitê de Agricultura. E nunca tivemos um Comitê de Agricultura naquela Câmara até cerca de 4 anos atrás. E é muito ativo agora. E o governo tem incentivos. Nós mesmos, como empresários e mulheres, gostaríamos de ver indivíduos se unirem para investir, para nos ajudar a crescer. Então não é um liberou geral. Você sabe, nós gostaríamos que vocês viessem fazer parceria com os guianenses. Estamos incentivando os indivíduos a virem e fazerem parceria com nossas empresas guianenses. Somos feitos de muitas pequenas empresas. Sou considerado uma empresa de pequeno a médio porte. Então procuramos parceiros com quem podemos trabalhar. Você pode trazer sua tecnologia, você sabe, até produtos e tecnologia no geral, suas habilidades, qualquer coisa que você possa nos oferecer para nos ajudar a crescer, para alcançar as capacidades e acelerar o processo. Acelerar o processo. Então não há nada de graça. Existem alguns incentivos, não posso entrar em detalhes. Mas sei que você sabe, existem alguns indivíduos que possuem um pouco de área de terra, que procurarão oportunidades para indivíduos. O governo, se você vier com um bom plano de negócios e vier com um bom portfólio de investimentos, eles trabalharão com você. Temos indivíduos da República Dominicana e vários países que estão lá procurando cultivar coisas como café e cacau, etc. Então, há oportunidades. É só que, você sabe, não temos a vasta terra como o Brasil. Sim, há um processo. Há um plano de negócios. Sim, há um processo, certo? Como em todos os lugares, sim. E nós sabemos sobre a Guiana que o produto principal lá é arroz agora. Sim. Bem, arroz. Sim. Queremos expandir a nossa indústria de coco. Bom, e essa é outra, você sabe. É porque no mundo o coco fica perto do oceano. Sim. E estamos olhando para produtos de valor agregado. Tentamos cebolas. Estamos olhando para beterrabas. Estamos olhando para, você sabe, gengibre, alho, tudo. Mas tudo é por aí perto do oceano ou dentro do país? Ok, bem, a maior parte da nossa população é por aí. É perto da costa, sim. Muita da nossa agricultura é na costa, mas estamos tentando fazer com que ela saia como nas savanas intermediárias agora. Acho que eles tinham cebolas logo ali através da fronteira recentemente. Há uma soja e tal nas savanas intermediárias e o milho. Então estamos tentando fazer as pessoas saírem, se afastar um pouco da costa. Mas ainda há muita terra disponível na costa, perto da costa, que ainda é ideal para a agricultura, certas culturas. Sim, eu vi lá que o lugar é muito adequado para arroz aí. Sim, a costa é muito adequada para arroz. Sim, e sobre coco, ok, mas soja acho que não é possível. Na costa é difícil, acho que é o tipo de solo. É muita argila. Sim, é muita água. Muita água na costa. É mais adequado para onde estamos cultivando, como vocês cultivam nas savanas intermediárias. Por que coco? Então acho que deveria ser lá, água de coco. Sim, mas o que quero dizer? Arroz primeiro, depois a produção de coco. Por que coco? É fácil de cultivar. Então, como vocês pulverizam o coco? Eu não sei. Bem, não acho que o coco precise de muito. Você sabe, você precisa de cuidado como qualquer outro produto. É fácil de cultivar. E para vender, nós trazemos variedades do Brasil. Ele se vende sozinho. Sim, ele se vende sozinho. Água de coco é um mercado enorme, até ao redor do mundo. Eu estava lá em um restaurante e eles... Nós exportamos água de coco, fresca. E temos água de coco fresca. Eles ofereceram para nós água normal e então água de coco. E não era em todo lugar, apenas em alguns lugares que tinham água de coco. E não é caro. Não, não é caro. E o resto do mundo, o óleo de coco é na verdade um dos melhores óleos para beber. Eles usam agora quando você está cozinhando. Então eles estão todos... Isso. Você sabe, há muitos produtos fora da Guiana que usam coco.
Então exportamos cocos secos e exportamos água de coco. Então é uma indústria em crescimento e trouxemos variedades do Brasil, variedades de 18 meses e de 3 meses. Eu gosto de ver o Adron trabalhando com cocos. Sim, você descobriria que eles teriam que eventualmente fazer isso para os nutrientes e para o controle de quaisquer pragas e doenças que eles possam ter. Mas tendemos a ter uma indústria que não depende, a indústria do coco. Você não precisa realmente usar muitos pesticidas e assim por diante. Porque a produção é um pouco pequena agora, sim? E você sabe, o solo é fértil o suficiente para eles. Sim. Sim. Então, Brian, aqui estamos nós, rapazes, de soja, de tecnologia e de gado. Então é legal quando nos unimos. Sim. Algumas pessoas de áreas diferentes e nessas notícias, eu te disse, como as pessoas estavam espalhando aqui no Brasil. Eles estavam falando sobre as grandes áreas de soja. E eu conheço as savanas aí, conheço a região aí. E eu gostaria que você explicasse mais sobre o potencial real da soja na Guiana, o potencial real do arroz e o potencial real do gado, por exemplo. Deixe-me começar com a soja. Acho que a soja nunca seremos tão dominantes quanto o Brasil, porque vocês têm o espaço de terra. Eu não vejo a soja crescendo fora das savanas intermediárias por causa do tipo de solo. Drena bem, você não precisa de muita água. É fácil de limpar porque você não tem muita terra para limpar. Acho que o tipo de solo é ideal. Então talvez não alcancemos sua área. E quão grande é a savana? Você tem alguma? Ah, não, é porque temos bolsões dela. As savanas de Rupununi são as maiores em um bloco, mas à medida que você entra na comum, você precisa de blocos menores. Como aqui. É enorme, certo? Não é enorme, mas na verdade somos basicamente autossuficientes em soja e milho agora para as aves, de algumas fazendas que temos. E acho que uma intenção é escalar isso um pouco mais para que possamos exportar para a região. Não podemos competir com vocês exportando para a China, etc. Mas uma vez que possamos ser autossuficientes, o que ajuda a reduzir o custo da ração, o que esperamos reduzir o custo do frango para nosso povo. A comida, então isso ajuda. E se pudermos ajudar nossa região, os irmãos na região, como Barbados, Trinidad e Antígua, etc., a fornecer a eles pequenas quantidades. Acho que é isso que estamos olhando. E savanas hoje, é fácil de plantar, de conseguir licença? Sim. Sim, se estiver disponível, se os investidores, quero dizer. A maioria dos caras da soja agora são, na verdade, caras locais que fizeram parceria com brasileiros. Sim, parceiros. Então, o que entre, como a Takama Gold está funcionando muito bem porque, você sabe, é chinês e acho que há uma parceria brasileira nela, e eles vão muito bem. Eles estão indo bem. E como sobre a floresta aí? Vocês podem tocar na floresta? Muito protegida. Esta é uma pergunta, porque aqui em Roraima podemos abrir 50% das áreas, mas é legal. Eu não sei uma porcentagem de cabeça, mas somos muito protegidos por causa do clima. O clima e taxas de carbono e assim por diante. Eu sei, nós ajudamos a proteger para o futuro. Sim, estou pensando aqui, então você acha que o arroz vai crescer mais limitado? Sim, arroz e corne, milho. Acho que o milho pode ir melhor. O que talvez o arroz deva ser o grande, certo? O arroz é a nossa maior cultura lá. O arroz sempre foi um alimento básico. É um alimento básico dentro de nossas dietas. Sim. Nós exportamos arroz para várias partes do mundo ao longo dos anos. Está crescendo. A tecnologia com relação a, quero dizer, importados variedades do Brasil agora. Nunca fizemos isso no passado, mas agora estamos importando elas. Mas temos uma estação de pesquisa de arroz que desenvolve suas próprias variedades, que são muito adaptáveis às nossas condições, que vão bem com o rendimento, etc. Então, sim, fizemos muito dinheiro que o governo, na verdade, colocou no arroz como um subsídio para que possamos continuar a ter uma boa qualidade e aumentar a produção. E nos últimos 3 anos, eu estava apenas lendo isso novamente. Vou te dar os números exatos. Aumentamos os rendimentos nos últimos 3 anos. Então, um cara que está procurando por alguma oportunidade na Guiana deve estar pronto para ir trabalhar com arroz. Uma área, sim, você poderia. Você sabe, você teria que olhar para novas terras ou fazer parceria com. Um dos desafios que temos, bem, eu não deveria dizer desafios, mas você tem que lembrar que muitos de nossos produtores de arroz são pequenos produtores.
50 acres, 25 acres, 5 acres, 1 acre, 2 acres, 100 acres, 200 acres, 150, 800. E então você tem alguns caras que têm 2.000, 3.000, 1.000 acres. Vocês não têm isso por aí. Vocês não têm isso por aí. 3.000, 4.000. Sim, mas apenas alguns caras. Quão grande é a terra bem aí? Nós fazemos cerca de 200.000 acres. 200.000 acres. Mas há oportunidades. Há mais terra que podemos expandir, certo? Quero dizer, como os produtores, eles trabalham como uma corporação, certo? Porque eles precisam de um trator para plantar. É pequeno, mas eles fazem juntos, como uma cooperativa. Associações ou algo assim? Não, o médio não. Eles são empresas individuais, basicamente. Agricultores individuais. E alguns são de tempo integral, alguns são de meio período. Alguns fazem gado, alguns fazem vegetais junto com arroz. Você sabe, alguns deles têm empresas de construção. Sim, cerca de... Mas é muito... Está crescendo, sim. Vai crescer, está crescendo. E sobre gado, você disse muitas vezes, cara, acho que cresci na indústria do gado desde estar lá, e sempre fui apaixonado por ela. Uma de nossas empresas acabou de fazer parceria com uma empresa de Israel para fazer grandes laticínios. Demerar assim? Certo, então isso é algo que é empolgante. Sim, eu estava perguntando sobre isso. É empolgante para mim porque trabalhei em uma fazenda de gado leiteiro como supervisor. Cara, esse cara... Não diga sobre, eu costumava morar aqui por 10 anos. Acho que há muitas oportunidades. Veja, bem aqui em Rupununi, tínhamos algumas das maiores fazendas de gado neste hemisfério. Sim. Mas quero dizer, acho que ao longo dos anos tivemos problemas com a febre aftosa e assim por diante. Então não podíamos levar a carne para lugar nenhum. Então você sabe, roubo, e então as pessoas saíram do negócio. E é uma oportunidade de recomeçar, e Rupununi é o lugar ideal para o gado. Porque parte dela é na estação chuvosa, como você sabe, são áreas inundadas. Mas eles não podem mover para a terra alta, certo? Você não pode mover a cultura para a terra alta. Não. E uma coisa boa sobre o arroz que estávamos falando é quando está seco, podemos colocar os animais lá para comer o... Não sei o nome em inglês de soca, arroz. A palha, mas não temos o feno, algo como o feno, sim? Então temos pequenos produtores de gado dentro do arroz. Sim, eu fui lá. E você descobrirá que quando os produtores terminam de arar, colher, alguns produtores permitirão que os produtores soltem suas vacas e pastem o feno. Mas não dura muito, porque eles queimam o lixo. Eles queimam isso. Produtores de arroz queimam o lixo. Porque por lá eles não podem, por aqui nós não podemos. Nós poderíamos queimar. Mas os animais poderiam comer aquilo. Não há animais suficientes por perto daquela área para realmente ir lá e comer todo o lixo. Sim, eu fui lá por 5, 6 vezes e discuti um pouco com os caras de lá sobre fazer o feno, fazer a silagem ou algo assim para usar esse material para alimentar os animais. Então essa é uma oportunidade para esse cara. Sim, é. É só que, você sabe, nós não fizemos. E essas são ideias que indivíduos como você têm que vir e trazer a tecnologia para nós e temos que fazer. A maior parte do nosso gado, todo o nosso gado, é de pastagem de campo livre. Sim, e desde o ano passado, o Brasil está exportando animais para a Guiana. Começou em agosto. Sim, eu sei que eles trouxeram alguns, sim. Sim. E tudo que está começando agora. E a Guiana, como você disse, é o coração do Caribe. Então, tudo o que cultivamos lá, você poderia vender para o Caribe. E eu quero que você fale apenas um pouco sobre esse grande mercado que está lá. Eu não sei quantos países no Caribe, 11, 14, 17, eu não sei. A região do Caribe, e vou tirar a Guiana disso. Vamos apenas falar de Trinidad até a Jamaica. E vamos falar do Caribe de língua inglesa. Eles importam cerca de 90% de seus consumidores. Bilhões de dólares nos Estados Unidos que estão disponíveis lá. E a cada ilha, agora você está ouvindo eles estão começando a falar sobre autossuficiência. Chegar a um estágio onde eles podem ou cultivar seu próprio produto, ou trabalhar dentro como da Guiana fornecendo a eles, versus fora dos Estados Unidos. Deve ser uma qualidade melhor. Nós sabemos que os Estados Unidos não enviam a melhor qualidade para nós.
não o melhor preço. Uma vez que resolvemos a logística, deve ser fácil levar as coisas para o norte. Quero dizer, e conosco, vamos, em um ano ou mais, vamos reduzir nossos custos de energia pela metade. Então, esse é um incentivo para quando você olha para a manufatura, para qualquer valor agregado. Então, será mais fácil agora ter produtos de valor agregado a um preço mais baixo para que você possa enviá-los para o norte, para as várias regiões. Ao olhar para o futuro, com energia barata, é uma atração para manufaturar produtos de valor agregado. E falando sobre manufatura, gostaríamos de saber também, como é a mão de obra aí? É fácil encontrar pessoas para trabalhar? Ou é como no Brasil, que estamos com falta de trabalhadores em todos os assuntos? Sim, nossa luta é mão de obra agora. Temos alguns venezuelanos lá que estão preenchendo algumas das lacunas, como aqui, e alguns cubanos. Mas, você sabe, há uma discussões em andamento. Como aumentamos nossa força de trabalho? Importamos ela? Como importamos mão de obra? Como você a aumenta? Com qualquer país, essa é uma discussão que você tem. Você tem que ter uma boa discussão. Mas você não pode simplesmente abrir suas fronteiras para qualquer vizinho. Não, claro que não. Às vezes, digo que você tem que ser seletivo e fazer isso. Mas sim, temos um desafio. E isso é um impedimento no crescimento também, se você não tem mão de obra. Algumas coisas você pode usar tecnologia. Como alguns produtores estão começando a usar drones na indústria do arroz para fornecer aquela falta de fertilizante, sementes, tudo, porque você precisa de menos pessoas para trabalhar. Alguns produtores compraram tratores especiais que vêm do Brasil, que têm pulverizadores de barra neles, mas eles têm rodas especiais que rodam no campo que não danificam o arroz, porque são rodas de metal finas. Então desculpe-me, há algumas maneiras inovadoras que eles estão trabalhando. Mas você fala com produtores, é uma luta, especialmente os produtores de arroz, porque eles precisam de indivíduos. E eles disseram que é um pouco pior que o Brasil, porque a empresa de petróleo paga muito alto. Sim, você não pode competir com isso. Você não pode competir. E o boom da construção, a construção para tirar, você sabe, trabalhadores, porque eles podem conseguir um salário melhor. E você sabe, provavelmente eles não precisam trabalhar no sol o dia todo. Eles não precisam misturar com produtos químicos. Eu vi um prédio de construção que era apenas chineses trabalhando, você sabe. Você tem isso. Eles conseguem chineses para trabalhar lá. E eu não sei porquê, mas agora posso entender melhor que isso é um problema. Sim, temos um desafio. E é difícil para os produtores. Quero dizer, você sabe, muitos deles estão trabalhando como... Eu conheço um produtor que possui cerca de, entre ele e seu irmão, eles fazem cerca de 2.000 acres de arroz. E ele está dirigindo o caminhão, ele está dirigindo a colheitadeira. Ele está fazendo o trabalho sábado, segunda, e eu disse, ele está fazendo tudo. Eu disse, Brian, eu não tenho pessoas, eu não... Sim, mas é o mesmo como, e os mineradores também, sim. Sim, a mineração também é um desafio, paga muito bem, sim, paga bem. Mas mesmo a mineração, eles estão descobrindo que não encontram trabalhadores, porque trabalhar na indústria de mineração, você está longe de sua família, longe de seus amigos, de tudo. Você conseguiu um emprego na cidade que está te pagando o mesmo ou um pouco mais quando você está em casa. Então, eles mesmos estão achando uma luta. É uma luta geral encontrar. É um bom problema, sim. É um bom problema de certa forma. O problema de crescimento. Há um problema de crescimento. É um dos desafios que você tem quando você tem esse tipo de crescimento que estamos vendo. E são tempos empolgantes, porque vi uma transformação na infraestrutura, na economia. Você tem um pouco mais de dinheiro circulando. As pessoas têm um pouco mais de poder de compra. Então você vê isso. É empolgante. E vou te dizer por que é empolgante para mim. Eu saí da Guiana em 1991 e me mudei para o Canadá. Ok. E depois voltei em 2018 para começar meu negócio. E então esse intervalo, quando saí, quando voltei, e então ver o petróleo, e então ver o crescimento na infraestrutura e tudo mais, é empolgante. É como ver uma criança crescer, é empolgante. A juventude da Guiana aproveitará muito desse crescimento. Muito bom, e espero que eles vejam isso. E Brian, como a Cássio disse sobre os chineses trabalhando lá, e é verdade, muitas pessoas de outros países estão se mudando para a Guiana, como americanos?
No, acho que você tem os chineses estão lá. Eles são dominantes. Chineses estão em todo o mundo vindo da Índia para trabalhar. Sei de um produtor que está trazendo cerca de 4 ou 5 indivíduos da Índia para trabalhar lá para ele. Então você tem alguns cubanos entrando, venezuelanos. Temos muitos venezuelanos, e é por causa da situação na Venezuela, eles transbordaram para a Guiana, e então, você sabe, isso nos ajudou muito. Se você for aos restaurantes e supermercados, você tem muitos venezuelanos trabalhando nessas indústrias. E como sobre os investimentos como a construção das pessoas, elas são da Guiana, ou como as pessoas de outros países estão indo para a Guiana investindo como brasileiros, porque nós ouvimos às vezes sobre brasileiros indo para lá e investindo lá, mas acho que você tem brasileiros em mente, e você tem alguns brasileiros, eu acho, eu não sei. Mas na indústria da construção há uma mistura. Existem as empresas de construção chinesas, existem empresas de construção israelenses, existem americanas. E depende porque você lembra, por exemplo, construímos uma ponte muito bonita. Não há empresa guianense que pudesse vir e construir aquela ponte. Então você tem que ter uma empresa estrangeira que tenha a experiência e o conhecimento e a capacidade para construir uma ponte que seja sustentável. É como a estrada, é uma empresa brasileira, certo? Brasileiros fazendo as estradas, empresa dos Estados Unidos. Sim, é uma brasileira e talvez uma americana. E então temos estradas que foram construídas em Georgetown, por empresas guianenses. Temos algumas que são construídas por empresas indianas. Então, há uma mistura. Então, você traz sua tecnologia, você traz seu conhecimento e construção de estradas. E tenho certeza de que o guianense trabalhando com vocês na estrada está aprendendo algo ao longo do caminho. Então, vocês estão passando isso para nós e nos ajudando eventualmente a crescer. Os caras brasileiros por aí, eles estão fazendo melhor do que aqui no Brasil. Quero dizer, o mundo. Com certeza, vi em todo o Dallas assim. E é como a hora de fazer. Você vê, isso é uma coisa boa, você sabe? Isso é uma estrada legal. Sim, estrada legal. E eles estão abrindo. Estou feliz pela estrada porque eu a pego. Sim, muito bom. E eles estão abrindo mais do que no Brasil. Mais a madeira. A estrada vai abrir. Sim, sim. E vai abrir muitas oportunidades para o Brasil também em Roraima, porque vocês têm acesso fácil. Vocês não precisam ir até o sul. Vocês podem trazer produtos apenas através do nosso porto para cá. Vocês podem tirar coisas através daqui. Estamos ansiosos por essa estrada. Acho que é uma boa parceria. O desafio é na floresta, é a parte mais difícil. Acho que isso vai ser. Mas por aí, os caras têm o ouro, você sabe? As peças serão chave. É difícil na floresta. A estrada existe, mas acho que vocês terão algumas coisas ambientais com as quais terão que se preocupar. Porque não acho que eles... E Brian, como sobre o porto lá? Como o transporte, o para exportar o porto atual, o novo porto, os portos atuais que temos, não têm a profundidade para trazer. Acho que barcos acima de 6 metros ou o que quer que seja. Mas há um plano para construir um. Eles estão trabalhando na construção de um porto maior. Acho que brasileiros desceram e olharam para ele. Existem outros investidores que olharam para ele de todo o mundo. Há uma oportunidade para construir um porto em um dos rios, a cabeceira do rio Berbice. Há muita conversa sobre construí-lo lá. Eu não sei todos os aspectos técnicos disso, mas não posso falar sobre isso. Mas sei que há muita discussão em torno da construção do porto de águas profundas, que será de interesse para vocês e para Roraima para mover produtos para frente e para trás. Sim, porque é interessante para nós exportar produtos. Correto. Especialmente e até importando algumas de suas matérias-primas. É o caminho curto para a China. Como você disse antes, você não pode competir com a China, com produtos do Brasil para a China, não acho. Vocês estão mais perto da China de nós do que nós. Então acho que se vocês produzirem apenas um pouco mais de arroz, especialmente eles comem muito arroz lá. Não sei se vocês poderiam exportar. Sim. E hoje o arroz é exportado ou apenas? Sim, não. A maior parte do nosso arroz é exportada. Para nossa região do Caribe, tivemos alguns mercados europeus, caribenhos, vários outros mercados que estão disponíveis. Você sabe, eles fizeram a América Central.
Hoje, Brian, sua relação comercial é melhor com os Estados Unidos ou não importa? Depende do país? Depende. Quero dizer, nossas exportações não são tão grandes quanto você pensa que seriam. Exportamos madeira, exportamos ouro, exportamos arroz. Costumávamos exportar açúcar. Estamos lutando com o açúcar agora. Mas eles estão tentando reviver essa indústria, o que é uma coisa boa. Não exportamos muitos vegetais. Fazemos uma quantidade bem pequena para os mercados das Índias Ocidentais, nos Estados Unidos e assim por diante. Mas acho que como país temos, e essa é apenas minha opinião pessoal, essa não é a opinião do governo ou de ninguém. Acho que temos que construir relacionamentos com nossos vizinhos. Seja a região do Caribe, seja o Brasil, não sei muito, e o Suriname e assim por diante. E acho que poderíamos ser sustentáveis de muitas maneiras dentro da região e tirar essa dependência total do mundo ocidental. Vimos isso através da Covid, como lutamos. Você sabe, em qualquer queda. Vimos isso agora com a guerra com o Irã. Sim, eu sei, é difícil, você sabe. Os preços estão subindo, tudo está, o transporte está subindo. Se nós, na região, pudéssemos ser bom fornecedor, sim. Como nossa própria refinaria, poderíamos fornecer nosso próprio combustível. Não precisamos depender de combustível de ninguém. E depende de um grande país como os Estados Unidos. Você sempre é refém deles. Sim, você sempre é. Isso é bom para comprar alguns carros de lá, certo? Carros? Carros dos Estados Unidos. Não. Muitos de nossos carros, na verdade, vêm do Japão. Então, porque somos mão direita. Então, muitos carros, Tailândia, Japão, sim. Alguns caras falaram comigo sobre importação. Eles me disseram cerca de 9 a 10 dias para conseguir dos Estados Unidos para a Guiana. Sim, na verdade eu nem sei se são 9 a 10 dias agora. Acho que é mais como 14 a 21 dias para fazer as coisas se moverem. Porque tanta coisa está entrando, a capacidade, os navios de contêineres não são tão grandes para trazer grandes quantidades. Acho que ele estava tentando me vender um carro. Dos Estados Unidos? As pessoas trazem carros dos Estados Unidos, mas você descobre que é principalmente muitos dos. Você pode achar que a maioria dos carros de luxo, muitas picapes virão dos Estados Unidos. As grandes sim, como as de 2 portas, as de cabine extra, as Toyota Tacomas e tal. Mas a maioria dos carros é importada do Japão. Então, onde é o lugar que você mais compra para suprimentos para sua empresa Green Agro? Os Estados Unidos e o Brasil. Agora eu vejo. Você conhece esse cara. Grandes projetos estão chegando. Como empresa, vemos o valor vindo do Brasil por causa da tecnologia. Serei honesto, a tecnologia é boa. O suporte está lá, é mais próximo. Eu sei. Você sabe, eu pulei em um avião para deixar eles e eu estava aqui em algumas horas. Você sabe, em Boa Vista. Você sabe, é fácil de conseguir se dirigirmos no bom tempo. E o tempo está bom, é fácil chegar aqui. Quero dizer, dirigimos em 12 horas, mas pelo menos. Sim, mas é curto. Curto meio-dia, você sabe, ainda temos que trabalhar com logística porque muita coisa sua de Roraima ainda vem lá do sul. Então ainda temos que trabalhar essas coisas. Então conseguir coisas de vocês para nós é a logística. Mas uma vez que chega a Roraima, eu consigo muito rapidamente. E Brian, outra pergunta que as pessoas fazem muito é sobre o calcário. Sim, importamos muito calcário. Vocês também importam? Qual é o tipo mais melhor qualidade ou é algo difícil de encontrar? Sim, temos todas as variedades diferentes de calcário vindo de... Alguns vêm da República Dominicana, alguns de Barbados, alguns costumavam pensar que algumas pessoas traziam da Venezuela. O curso é, o pH é muito ácido, então precisamos de muito calcário para muitas culturas. E à medida que você entra nas savanas intermediárias com soja, precisamos incorporar calcário pelo menos 2 vezes por ano, ou 1 vez por ano, acho que eles fazem. Da última vez que vi alguma análise, o melhor veio do Canadá. Sim, mas isso vai ser caro. Sim, era. Calcário é um aditivo caro, porque é algo muito caro para nós também nas culturas. Mas o cara está procurando por esses por aí. Sim, eles procuram calcário. Eu ouvi alguma pesquisa. Qualquer calcário que eles possam conseguir que seja acessível. O que eu descobri, no entanto, e isso é apenas, e descobri isso no arroz. Não precisamos usar muito calcário. Não usamos calcário no arroz. E somos capazes de produzir um arroz de boa qualidade.
Algumas áreas de vegetais não usamos calcário, porque acho que parte da tecnologia agora com nutrientes, porque você pode colocar os nutrientes na planta com uma nova tecnologia. Eles podem desenvolver as raízes que podem ajudar a puxar nutrientes do solo. O uso de calcário em algumas áreas está diminuindo menos. E eu li um pouco também que em algumas partes do mundo, eles estão focando em nutrição mais agora, no lado dos micronutrientes. E eles viram a menor dependência na necessidade de calcário. Mas essa é uma coisa interessante sobre a produção de frango. Eles precisam, tipo para a produção de ovos. Bem, isso é diferente. Isso é na ração que eles colocariam. Isso é um moinho de ração. É um diferente. Sim, esse é um diferente. E queremos que você fale apenas um pouco sobre as oportunidades em Georgetown, na capital, dentro da capital. Não sei se é como na sua empresa ou em algo diferente. Ir para lá, para Georgetown, para trabalhar lá, fora da empresa de petróleo, fora da mineração e tudo, há uma oportunidade lá para pessoas que querem morar aqui, para trabalhar lá, para, eu não sei, tipo pessoas pobres querem fazer algo assim? Diga, serei tendencioso, direi, saia de Georgetown. É uma capital. Quero dizer, Georgetown é onde tudo aconteceu. O governo está baseado lá, o distrito financeiro está baseado lá, todas as suas agências estão baseadas lá. Muitos de seus hotéis estão baseados em torno da sua hospitalidade está baseada lá. Então, se você quiser entrar nesse negócio, se você quiser entrar em hospitalidade ou qualquer coisa desse tipo, muitas pessoas estão construindo isso em torno de Georgetown. Mas acho que há muita oportunidade para se espalhar e sair de Georgetown. E então você estará indo para a agricultura. Então eu disse que seria tendencioso. Prefiro estar fora de Georgetown do que em Georgetown. Você sabe, é como qualquer outra cidade grande no mundo. Depende da área, depende do que você quer fazer. Quero dizer, se você está investindo, a menos que você esteja vindo e investindo em imóveis ou na indústria de hospitalidade financeira, bem, então esse é o caminho para começar. Mas se você está investindo, como nós 4 sentados aqui, e estamos falando sobre agricultura, sim, porque muitas pessoas perguntam, eu sou advogado, eu gostaria de ir para lá, por causa disso. Eu sou engenheiro. Sim, as oportunidades para... Acho que, eu não sei, você provavelmente teria que ir e trabalhar com muitas empresas estrangeiras. Os expatriados que chegam, as empresas estrangeiras. Você pode encontrar 1 ou 2 empresas locais que estão procurando especialização em engenharia e etc. Mas não sei, para mim, os tempos empolgantes são fora da cidade. Com certeza. Como? Sim. Sim. E o último podcast que estive aqui, estávamos falando sobre como um cara que estava mostrando meus vídeos no Instagram e TikTok falando inglês e perguntar sobre oportunidades para trabalhar com vendas, vendendo máquinas amarelas para lá. Amarelas? Sim, máquinas amarelas como as grandes para construção, mineração e tudo. Quero dizer, sempre há oportunidades para isso. Você vem, se você tem um bom produto, é precificado bem, é de boa qualidade, você tem bom serviço. Em qualquer lugar há uma oportunidade. Você pode até fazer parceria com alguém que já existe, vendendo equipamentos. As pessoas estão abertas a esses tipos de parcerias. Tenho um amigo aqui agora comigo e ele está no setor de concreto e construindo drenos de concreto, e assim por diante. E ele está procurando oportunidades com o Brasil. E na Guiana você não compra a terra, certo? Não, não. Ou nas cidades é o mesmo. Cidade você compra terra. Uma vez que possuo uma terra transportada, posso comprar terra. O governo também venderá terra se você precisar de terra para seu negócio, e você tiver um bom plano de negócios e puder nos ajudar com o nosso desenvolvimento. Mas também há terra de arrendamento. Há oportunidades para terra de arrendamento também fora da cidade. O lugar que você mais gosta. Sim, porque no Brasil, para a agricultura, é um negócio para nós. Você tem uma terra, e então você vende a terra e consegue muito mais dinheiro. É como minha situação. Vendi área no sul do Brasil e comprei 20 vezes mais aqui em Roraima. Ele está fazendo isso para viver. Agora mesmo eu sei, ganhando muito dinheiro, produtores na verdade arrendam terra de proprietários. Então eu posso possuir terra de arroz, e eu a arrendaria para ele. Então muita terra também de arroz é arrendada. Muitos dos caras de vegetais possuem terra ou eles arrendam terra do governo. Mas é em savana. Savana. Você teria que ir arrendar.
Eles não fazem, mas você pode alugar? Há pouquíssimas pessoas. Você pode alugar lá? Sim, tenho certeza de que há oportunidades para alugar. Sei de indivíduos que estão procurando por indivíduos que gostariam de arrendar a terra deles e fazer algo nela. É apenas um acordo com uma pessoa privada. Deveria ser mais fácil conseguir isso, e que essa é uma procura pela quantidade de terra que você está procurando. Sim, mas isso é bom. O tipo de negócio que você está procurando para ele. Quero dizer, não sei se você conseguirá as grandes áreas para alugar de indivíduos. Se você está procurando grandes áreas, você pode ter que abordar o governo com um plano, e onde você quer, o que quer cultivar, onde você diz que eles trabalharão com você nisso. Você sabe, a Go Invest é uma agência onde você está interessado em investir. Você vai para a Go Invest e eles ajudarão você a navegar. Você sabe o que é acessível e quais incentivos existem. E eles ajudarão você até a configurar nas várias agências, o processo e assim por diante. Então há um sistema. Você apenas não aparece. Como as pessoas dizem, há um sistema. Vou lá mais uma vez. Olha, tudo nunca é perfeito. Todos nós temos nossas pequenas burocracias, pequenos desafios. Você tem desafios com o banco, mas há um processo. A maioria dos caras está perguntando sobre ser mais fácil. Você sabe, é como, vá lá 1 mês, 2 meses e fique rico. E você é um homem rico. Pegue garotas, pegue tudo. Eu sempre quis. Acho que é uma boa pergunta também. É talvez uma pergunta difícil, mas eu gostaria que você encorajasse as pessoas. Tipo, a maioria das pessoas, quando elas pensam em outros países, elas não sentem segurança. Tipo, eu coloco meu dinheiro lá e é outro país. E se mudar o governo? Eu gostaria que você introduzisse um pouco mais sobre como a segurança é para investir na Guiana. Bem, olha, a Exxon investiu na Guiana. A Hess investiu na Guiana. O que isso te diz? Eles investiram em bilhões de dólares americanos. Eles não são burros. Eles não são. Em qualquer país, sempre há riscos de uma maneira ou de outra, eu vejo. Mas acho que se o governo é contínuo, você entra como uma entidade privada. Você trabalha com o governo. Eles te dão, você sabe, você passa pelo caminho legal das coisas. Diga, por exemplo, o governo te arrenda um pedaço de terra para fazer seu negócio. E você está fazendo seu negócio e você está fornecendo, você sabe, você paga seus impostos, etc. O que quer que seja. E por que outro governo viria e simplesmente te jogaria para fora dali? Há alguma estabilidade lá. E se você olhar para a indústria, temos muitas empresas estrangeiras que estão lá há anos. Trabalhei na Guiana por vários anos, muito estável. Quero dizer, olha, em todos os países do mundo há desafios. Vou te fazer a mesma pergunta sobre os Estados Unidos. Não, sim, mas acho que o Brasil é menos seguro que a Guiana agora porque o Brasil não está apoiando todos os produtores e tudo. Por lá, o presidente, o ministro, a LDA, todos estão apoiando os produtores. Estão pedindo às pessoas para irem lá e investirem lá. E no Brasil, você sabe como o governo está lidando conosco. Eles nos tratam como caras maus, que estamos fazendo algo errado. Eles não pensam que estamos alimentando eles. Estamos alimentando o mundo. E por lá, acho que é muito diferente e vocês são mais seguros que nós. Acho que na agricultura, somos pequenos comparados à maioria dos países. Mas a agricultura sempre foi um aspecto importante do nosso país por anos desde que estou crescendo. Essa é uma boa pergunta porque as pessoas elas não têm ideia sobre isso. Elas apenas pensam, outro país. É como a Venezuela no passado. Então as pessoas estão com medo. Então isso é bom. Somos uma das pessoas mais calmas que você pode encontrar nesta região. Nós, guianenses, são muito calorosos. Quero dizer, sim, você lidou com alguns e eu não sei. Mas somos pessoas muito pacíficas e calorosas, e você sabe, eu acho que como uma nação, damos as boas-vindas a qualquer um que possa vir para nos ajudar a crescer. Temos boas intenções, e você tem boas intenções. Sim, e estávamos falando sobre isso. Sentimos isso quando vamos lá, sou da agricultura, conversamos facilmente. Sim, produtores conversam muito facilmente. Eu conheço produtores que realmente... Começamos a conversar porque, você sabe, eu venho aqui um pouco com frequência agora. Então eles estão me perguntando,
E eu desliguei o telefone de um sobre-equipamento. Você sabe, Brian. Podemos conseguir equipamento do Brasil, você sabe, porque eles olham para... Você tem algum equipamento? As peças são fáceis de conseguir, é acessível. Você sabe, é fácil transportar o equipamento para lá e você pode, você sabe. É fácil se você precisa de uma peça, é fácil de conseguir se você estocar peças aqui, porque o equipamento é feito aqui e assim por diante. Então, quero dizer, temos nosso desafio. Quero dizer, isso não é para... E você acredita na parceria Brasil e Guiana? Como parte da Câmara, nós realmente damos as boas-vindas. Até nossa Câmara. Você pode ser uma empresa estrangeira e ainda se registrar conosco, como membro. E damos as boas-vindas. Falamos com investidores, falamos com outras empresas que estão chegando ao país. Qualquer pessoa que esteja interessada, eles vão para a Go Invest. Eles falam conosco como a Câmara principal. E somos muito abertos. Sempre os encorajamos a, você sabe, que eles são bem-vindos uma vez que é porque uma vez que alguém veio com boas intenções. Sim, e é por causa disso que todas as notícias estão se espalhando por todo lado. Você tem que ter cuidado. Sim, isso é bom porque as pessoas vão lá e o turismo é mais. É como os hotéis nunca foram assim. Quero dizer, quando você vai lá e procura um hotel, é muito caro. Caro e difícil de encontrar. Mas estamos construindo mais hotéis agora. Então vocês estão abrindo, vocês estão aumentando a quantidade de quartos que vocês têm. Aquele grande que acho que chineses estão construindo, grande perto do... Qual? Você viu isso? Qual? Eu sou da Guiana, cara. O maior, o maior, o maior. Acho que há um. Acho que é perto do shopping. Sim, acho que é uma empresa surinamesa que está construindo lá, sim. Os investidores deles são do Suriname. Um grande, um grande. A necessidade, porque temos, você sabe, temos muitos, por causa da energia, temos algumas conferências por ano que focam em torno da indústria de energia. Temos, você sabe, vocês caras não brincam. Temos cricket e você sabe, atraímos muitas pessoas viajando para vir e olhar para o cricket. E há muitos outros eventos que temos durante o ano. Vi uma corrida lá, tem uma corrida chegando em julho. Sim, eles estão tentando trazer, não NASCAR, mas algo relacionado a isso. Acho que é como, desculpe, meu amigo não está aqui. É uma corrida para fazer com, é algum campeonato entre o grupo afro-americano. Oh, muito bom. E cavalo também, sim? Eles gostam de corridas de cavalos. Muitos caras trazem cavalos de corrida daqui. Ontem estávamos em uma pista de kart conversando com a Associação de Kart de Brasil, aqui em Boa Vista. Tiago. Sim, Tiago, o trono. Ele te enviou uma foto. Tiago, Gepiato, Transportes. E há um plano. Há um plano. Meu amigo que está viajando comigo, meu amigo, ele é do ramo de corrida. Ele é um corredor ele mesmo. Os filhos dele correm, então ele estava falando sobre o relacionamento com eles. E é isso que você tem que fazer. Você tem que construir relacionamentos. Sim, claro, claro. E trabalhar juntos, se divertir juntos. Não é sempre sobre trabalho, é se divertir também. E acho que nós temos uma oportunidade agora, você sabe. Temos que aprender português, você tem que aprender inglês, sim. Ou você aprende inglês, sim, apenas um pouco. Chamamos isso de rede. Eu conheci o Anderson através de algumas discussões de negócios. E o Anderson me conectou com 2 ou 3 empresas diferentes e falando para fornecer coisas. Então, acredito em rede e acredito em relacionamentos. E acho que é assim que crescemos. Não posso crescer sozinho. Não posso crescer. Eu não sei tudo, mesmo que eu esteja na agricultura. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Temos que aprender, você sabe. Infelizmente para mim, na agricultura, eu, quando saí da 9 a 1, trabalhei no Canadá 2 semanas na agricultura e voltei. Deixei a indústria. Congelado. Deve ser muito difícil. Fui para o varejo de gás e loja de conveniência, e fui muito bem sucedido lá. Mas voltando para a agricultura, então na verdade voltei para a região em 2011 para Antígua e Barbuda, que é uma pequena ilha, e abri a empresa Green Agro Services. Mas abrimos um ponto de venda, então estávamos vendendo produtos de gado, produtos de controle de pragas e produtos agrícolas. Ainda fazemos um pouco disso. E tive a sorte de fazer parceria com uma empresa de Porto Rico, AgroService Eco, e aprendi muito. Quero dizer, depois de anos fora da agricultura, especialmente em culturas, eu costumava viajar para Porto Rico.
E a AgroService Eco, que era um distribuidor que me forneceu meu primeiro conjunto de produtos em Antígua, me levava para os campos, os agrônomos, e visitávamos fazendas, ou conversávamos com produtores, e eles me ensinavam muito sobre... Você viu tudo, sim. Eles te ensinam sobre programas e tudo mais que você pode trabalhar com, e sobre produtos, novos produtos no mercado, e assim por diante. E eles, na verdade, acabaram quando eu queria vir para a Guiana em 2015. 2016 eles me disseram, olha, não estamos interessados em distribuir para a Guiana. Nós te conectaremos com alguns fornecedores-chave nossos, fabricantes. Foi assim que entrei na Kplex e um monte de outras empresas, porque eles me conectaram a esses indivíduos. Eles cederam aqueles fornecedores. Você pode pedir direto do fornecedor. Então é sobre relacionamentos. Eu tinha um bom relacionamento com eles porque comprávamos todos os produtos deles. Trabalhávamos juntos. Eles me ensinaram muito. Então eles não queriam vir juntos. Eles não estavam interessados em fornecer nenhum produto novamente. Então eles disseram, você assume. Isso é, com certeza. Vendas é um relacionamento. Você só vende se você tem um bom relacionamento. Então é como isso em todo mundo. É como nós nesta mesa. Sim, todos têm que ver. E estamos chegando agora à nossa parte final deste podcast. Nem falamos sobre drones ainda. Sim. Vamos lá, cara. Ele era um pouco tímido, mas podemos falar agora. Deixe-me falar sobre meu negócio, por favor. Você não tentou vender seu drone? Vamos lá, cara. Vou te dizer o quê? Arroz. Eles usam drones agora. Seus produtores usam drones. Cocos, eles ainda... É por isso que perguntei a você. Cocos, porque há uma oportunidade com produtores de coco. Acho que há uma oportunidade enorme com drones neles. Não tenho certeza de ninguém usando algum ainda. Vegetais? É difícil, porque muitos de nossos produtores de vegetais são pequenos, e eles cultivam múltiplas culturas em áreas pequenas. Então, você está pulverizando em momentos diferentes, produtos químicos diferentes. Mas você pode fazer isso, sim. Existe alguma empresa vendendo drones lá? Existem alguns caras se aventurando nisso. Mas, você sabe, há oportunidade. Tive produtores me pedindo drones, e eu fui, não sei. Tenho 2 drones DJI, mas tenho pequenos que voo para visual e faço alguma observação. Mas, sim, mas deveria ser o mesmo, o pequeno, o grande. Você pode usar do outro jeito. Estou falando sobre os que eles usam para aplicar pesticidas e fertilizantes. Então, essa é uma oportunidade. Sim, com certeza, e poderíamos olhar para isso. Não me importo de ter uma conversa mais aprofundada com você sobre que tipo de drones você tem e a disponibilidade. E pode haver alguns clientes que podem estar interessados. Muito barato. Tem que ser barato. Você sabe, produtores como todos os negócios. 50-50 aqui. 50-50. Todo o negócio vindo deste podcast. 50-50. Não se preocupe com isso. Vamos te ajudar. Vamos te ajudar. Não se preocupe. Então, há alguma pergunta? Até agora, agora mesmo. Então eu gostaria de dizer muito obrigado por você vir aqui, Sr. Brian. E, aquela câmera é sua, para você convidar todos e dizer tudo o que você quer para todos. Então é sua. Obrigado por me ter novamente. Acho que você sabe, estamos na Guiana, estamos crescendo. E com o crescimento, há muitos desafios com isso, com crescimento. Não temos a capacidade para tudo, porque somos um país tão pequeno. E esperamos por investidores. Esperamos por indivíduos que venham com boas intenções para nos ajudar a crescer e queiram fazer parceria com nossas empresas, porque vocês têm que nos ajudar a crescer também. Vocês vêm e trabalham em um silo. Vocês não estão crescendo nossa economia. Vocês não estão nos ajudando a crescer. Vocês não estão ajudando nosso povo a crescer. Então eu sempre direi, se você quer vir, há a oportunidade de ir para a Go Invest na Guiana. E deixe-os. Eles te aconselharão como, você sabe, todos os diferentes aspectos de abrir uma empresa, se envolver. Eles até te conectarão com indivíduos, com empresas. Acho que esse é o caminho. Damos as boas-vindas. Damos as boas-vindas a qualquer um que venha, que traga. Você sabe, seja nova tecnologia, recursos que podem nos ajudar a crescer como país. E isso é de mim. Quero dizer, sei que o governo tem seu próprio discurso, e eles praticamente dizem que viajam muito e falam com muitos indivíduos. Estamos tentando fazer com que até nossa diáspora volte com suas habilidades, porque precisamos disso.
Você sabe, precisamos da assistência, precisamos da ajuda. Não dizendo que não temos isso, mas qualquer pequena ajuda será boa. E é sobre, você sabe, relacionamentos. Então é sobre ignore as redes sociais e sua loucura. Vamos crescer juntos. Vamos crescer juntos. Vocês são bons vizinhos para nós. Eu gosto do Brasil. Eu gosto de Boa Vista. Estou sempre aqui. Eu dei a ele um pequeno segredo hoje que agora sou residente do Brasil. Sim, sim, boas notícias hoje. Ele é residente oficial. Literalmente vizinho agora. Estou no seu quintal. Muito bom. E isso é porque vejo as oportunidades no relacionamento. Vejo as oportunidades que estão disponíveis. Então, obrigado pelo seu tempo. É um prazer tê-lo aqui conosco. E depois daqui, precisamos falar sobre drones. 50-50. Todo o negócio vindo deste podcast. Está feito. Anderson, então, muito obrigado novamente por você estar aqui conosco e nos ajudar a melhorar este podcast. Então deixe as pessoas saberem o que você está pensando sobre a Guiana e o que você tem a dizer. Aquela câmera é sua. Outra vez. Obrigado novamente por estar aqui. Vocês, caras, sabem como eu gosto deste tipo de comunicação. Tipo, dar informação real da Guiana, da fonte. De Roraima, na fonte. Com este amigo. Ele é nosso amigo agora. E seu amigo agora. Ele é um bom homem, eu o conheci. E continuamos desafiando, falando sobre desafiando. Continuamos trocando informações. E é muito bom para nós, para brasileiros, para o povo guianense, porque acreditamos na Guiana. E a Guiana acredita no Brasil. Acho que é uma parceria real. E com certeza vai apenas melhorar. Porque todas as pessoas aqui querem crescer. E acho que esse é o segredo para nós. Trabalhar e crescer juntos. Muito bom, muito bom. Você, Acácio. Sim, cara. Bem, como posso dizer? Isso é muito bom. Prazer em conhecê-lo, meu amigo. Prazer em conhecer vocês. E eu voltarei. Sim, claro, claro. Não se preocupe com isso. Você é o cara do... como posso dizer? Como posso dizer TPC Fronteira? Não sei. Não me pergunte. Vamos lá, cara. Me ajude. Perguntas difíceis. Não sei. Fronteira tripla. Sim, fronteira tripla. Então essa é os 3 países. Sim. Você precisa falar em espanhol. Mas isso é bom para mim porque hoje celebramos nossos 60 anos de independência. Nosso jubileu de independência. Sério? Sério? Parabéns. Tivemos muitas celebrações. Eu perdi porque vim aqui por causa de negócios. Cara, é só que o negócio é um feriado. Sim, foram 2 dias de feriado, mas tivemos que chegar aqui para fazer muito bom. Então perdi a celebração. Não, você não perdeu. Muito bom. Mas são 60 anos de independência. Então estamos todos empolgados. Quero dizer, você sabe, conhecemos o jubileu e... Parabéns. Eu nasci um ano antes da independência, então... Sim. Vivi através das mudanças. Então, antes de eu esquecer... Sim, temos um presente para você. Essa caneca é sua para nos lembrar. Chá ou café? Sim, do podcast e tudo mais. Talvez alguma cerveja se você quiser alguma cerveja. Sim, eu espero trabalhar com empresas brasileiras. E até agora, tive ótimos relacionamentos construídos e espero algumas parcerias. E não apenas para o Brasil, mas além de... Não apenas para a Guiana, mas além da Guiana na região. E encorajo vocês a virem e olharem. Estamos indo. Não é... E não escute o lixo. Somos um ótimo país para se estar. É um momento empolgante. São momentos empolgantes. E você tem que estar muito empolgado. Não é tudo sobre trabalho. É um lugar divertido de se estar. Guianenses são muito calorosos e acolhedores. Gostamos de festejar às vezes. Gostamos de nos divertir muito. E, você sabe, é um bom lugar para se estar. Sim, com certeza. Nós sabemos disso. Nós sabemos com certeza. Isso é parte da rede, certo? Saí do Canadá para voltar. Então, pessoal, este foi nosso grande episódio do Fronteira do Agro. Siga-nos no YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, no YouTube. Curta, envie para 10
20 amigos e ative o sinal, o sino. Inscreva-se. Sim, inscreva-se, o sino e tudo mais. E foi muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado. Até o próximo episódio do Fronteira do Agro. Vejo vocês em breve, meus amigos.